Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Podem sentar-se. Ao transfigurar-se no Monte Tabor, nosso Senhor não quis somente fortalecer os apóstolos, mas quis fortalecer a todos nós. Inclusive, cada um de nós, até o fim de todos os tempos. E uma das coisas principais no tocante aos mistérios da nossa vida de fé é a encarnação do Verbo de Deus. Quem poderia cogitar a possibilidade de uma das pessoas da Santíssima Trindade se unir à natureza humana, sem deixar de ser verdadeiro Deus, se tornar um verdadeiro homem? Nunca, pelo simples raciocínio, nenhum homem, e nem mesmo sequer um anjo, conceberia tal conúbio entre Criador e criatura. Para conhecermos esse belo e atraente mistério, foi necessário que o próprio Deus viesse nos revelar. O Redentor foi radical em assumir a nossa natureza humana dentro desta frágil limitação, como, por exemplo, a condição humana nas suas mais modestas circunstâncias para nascer, a total pobreza, uma gruta fria, o auge do inverno, tendo por berço apenas uma manjedoura. Verdadeiro homem, nosso Senhor demonstrou sê-lo em diversos episódios de sua vida, como, por exemplo, na fuga para o Egito. Ali se transparece a sua natureza humana de forma resplandecente. Ele não usou de anjos para transportá-lo, ele não bilocou, mas precisou de um pai e de uma mãe para levá-lo até lá. Também a sua vida de humilde carpinteiro, até os 30 anos de idade, evitando inclusive chamar a atenção das pessoas, vivendo uma vida em segredo. O fato dele ter feito 40 dias de penitência no deserto, suportando os sofrimentos de um terrível jejum. Também é muito humano ver Nosso Senhor vertendo sangue no Jardim das Oliveiras, em meio ao temor e à angústia diante da paixão. Este fato de externar fraqueza física, sobretudo durante a sua flagelação, e enquanto carregava a cruz, Nosso Senhor muitas vezes caiu. Por fim, o que é muito humano, a morte. E morreu da pior forma, o pior dos suplícios. Como diz São Paulo, sendo ele da condição divina, não reteve avidamente sua condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas se aniquilou a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Então, sem uma especial assistência da graça divina, seria inevitável para qualquer um, ao ouvir a narração desses fatos, concluir que Nosso Senhor não passava de uma mera criatura, e de uma criatura humana. Foi justamente por isso que o Filho de Deus, para sustentar nossa fé, tornou patente sua origem e sua origem eterna, sua origem incriada. Em muitos outros fatos e circunstâncias, podíamos concluir que ele era Deus. O anúncio do anjo, o aviso a São José, nos sonhos, a concepção virginal de Nossa Senhora, a aparição de uma multidão de anjos para os pastores, a
moção sobrenatural no interior dos Santos Reis Magos, sobre a providência daquele menino. Sobretudo foi categórica a sua glorificação efetuada pelo Pai e pelo Espírito Santo no momento do seu batismo lá no Rio Jordão. Então nosso Senhor poderia ter descido à terra acompanhado de legiões de anjos e manifestado todo o esplendor da sua grandeza divina. Contudo, não agiu assim. Revelou-se na sua natureza criada de forma progressiva. E aos poucos ele foi se tornando um pouco mais categórico. Diante de um povo ansioso por riquezas e grandezas materiais, por fama, por super espetáculos, era conveniente, da parte de Nosso Senhor, usar muita cautela no fazer-se conhecido enquanto Deus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Messias. Ao longo do Evangelho, diversas vezes ele repete essa proibição, obrigando a observá-la até os próprios demônios. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E Nosso Senhor os proibia severamente que o dessem a conhecer. No mesmo sentido, após a transfiguração, lá no Monte Tabor, como celebramos hoje, ele disse aos 3 apóstolos: A ninguém contem esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Caso a notícia se espalhasse, receava Nosso Senhor que surgisse um movimento meramente exterior, materialista, da parte de quem ansiava por um Messias temporal, restaurador do poderio de Israel sobre as outras nações. O ensino puramente doutrinário não seria capaz de, por si só, mover o homem a transformar sua vida. Um antigo adágio ilustra esta verdade de modo lapidar. As palavras comovem, os exemplos arrastam. Sobretudo quando o exemplo é íntegro, quando o exemplo é esplendoroso, na verdade e no bem, tem ele uma força tal que age sobre as tendências da alma, convidando a um certo caminho. E às vezes é tão forte a força do exemplo que ele nos impõe uma atitude. Além disso, há outro fator indispensável para arrebatar qualquer coração e mantê-lo firme na forma iniciada, quando nós temos a clareza do fim, a clareza da necessidade em fazer determinada coisa ou assumir determinada postura. Se este não estiver claro, ou seja, a finalidade não estiver clara, o ânimo vai se arrefecendo, especialmente quando surgem os primeiros lampejos das dificuldades e dos dramas, tão comuns em toda mudança de vida. Ao tratar da transfiguração de Nosso Senhor no dia de hoje, nós precisamos ouvir o que nos diz Santo Tomás de Aquino sobre a necessidade muito própria à natureza humana. Para trilharmos bem um caminho, é necessário termos um conhecimento prévio do fim. Assim, o arqueiro não lança com acerto a seta, senão mirando o alvo que deve alcançar. E isso, sobretudo, é necessário quando o caminho é difícil, áspero, a jornada laboriosa, mas quando o fim é belo. Para efetivar a redenção com a morte da sua cruz e para formar a igreja, nosso Senhor Jesus Cristo ia submeter os apóstolos a provas duríssimas. Era muito conveniente, portanto, que fizesse conhecer experimentalmente, pelo menos a 3 deles, os resplendores, os fulgores da sua glória. Desse modo, não só se sentiriam robustecidos para enfrentar os traumas da paixão de Cristo, como também mais facilmente ajudariam seus irmãos a
solidificar a igreja e fortaleceriam os fiéis ao longo dos tempos. No mesmo tópico acima citado, Santo Tomás continua a esclarecer com sua genialidade habitual e sapiencial clareza. O Senhor, depois de haver anunciado a sua paixão aos discípulos, os convidou a lhe imitarem o exemplo. Ora, a finalidade de Cristo na sua paixão era alcançar não somente a glória da alma, que tinha desde o princípio da sua concepção, mas também a glorificação do corpo. E a essa glória também conduz os que imitam seu exemplo da paixão. Segundo diz a Escritura, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Por isso era conveniente, diz São Tomás, que manifestasse aos seus discípulos a sua claridade luminosa. E tal é a transfiguração que também concederá aos seus, segundo diz o apóstolo São Paulo, reformará o nosso corpo abatido para o fazer conforme o seu corpo glorioso. Onde também se diz São Beda, foi consequência de uma pia providência que, tendo gozado por breve tempo da contemplação da felicidade eterna, os apóstolos tolerassem mais fortemente as adversidades. Então imaginemos que glória foi aquela, o que eles realmente viram, que nós não podemos captar no relato do Evangelho. Foi uma glória tão grande que eles foram capazes de experimentar os maiores tormentos e não mudaram de opinião. Antes mesmo de Santo Tomás, o Papa Leão Magno comentara a transfiguração dizendo assim: para que os apóstolos concebessem com toda a sua alma essa ditosa fortaleza, não tremessem diante da aspereza da cruz, não se envergonhassem de Cristo e não tivessem por degradante o padecer, manifestou-lhes o esplendor de sua glória. Porque, embora crescem na majestade de Deus, ignoravam o poder do corpo sob o qual a divindade se ocultava. Pois, estando ainda revestidos de carne mortal, não podiam ver e compreender, de modo algum, a inefável e inacessível divindade, visão reservada na vida eterna somente para os puros de coração. E continuando a citar o sermão de São Leão Magno, ele diz: cada membro do corpo místico de Cristo pode almejar a participação na glória e com antecipação resplandeceu na cabeça. A cabeça, Cristo. O que já antes havia sido previsto pelo Senhor, quando falava da majestade de sua vinda, então os justos brilharão como um sol no reino de seu Pai. Citando o Evangelho de São Mateus. Então, primeiramente, a glória resplandece na cabeça, que é Cristo, e depois repercute nos membros. A transfiguração do Senhor foi uma excepcional graça mística concedida aos 3 apóstolos escolhidos, lá no alto do tamanho. Sua recordação ficou uma fonte de sólida confiança que lhes permitiu suportar os maiores sofrimentos, pois, assistindo a ela, tiveram um vislumbre de luz e refulgente vislumbre de eternidade. Deus deseja nos conferir eternamente sua própria felicidade, fazendo-nos participar de sua natureza no esplendor da glória. É fundamental para nós pensarmos com constância na glória eterna como um prêmio imensamente grande a nós oferecido. Um prêmio de valor imensurável. Nada há de melhor do que essa meditação para enfrentarmos as dificuldades e as cruzes do dia a dia. Infelizmente, com a teologia materialista atual, se perde essa visão muito além daquilo que nós podemos ver
num mundo perfeito aqui, que seria impossível, onde houvesse apenas uma justiça e paz meramente deste mundo. Muitas são as ofertas de uma felicidade passageira que encontramos hoje, apresentando até fórmulas mágicas, fáceis, fora do único caminho que é Jesus Cristo e sua Igreja. Tudo não passa de pura ilusão. Fomos criados para o céu, eis o que nos deve dar ânimo, resolução e alegria. Per crucem ad lucem. Pela cruz chegaremos à luz. Aqui está uma observação importante a ser feita. Muitos há que nos mostram a cruz do Senhor, e isto é ótimo e digno de todo louvor. Todavia, não basta. O objetivo de nossa existência não é a dor nem o sacrifício. Não podemos nos esquecer da luz, nosso verdadeiro destino. A cruz não é o ponto final de nosso processo humano, é apenas o caminho e para muitos uma escada muito firme. Enquanto a fé nos faz crer na divindade de Cristo e em suas promessas, a caridade nos conduz a uma estranhada união com Deus. São duas virtudes extremamente interdependentes. Sem a fé, nessa esplendorosa vida eterna que nos espera, a caridade tende a desaparecer. Mas se a fé e a caridade dos apóstolos tanto lucraram com a transfiguração do Senhor, não haverá algo que poderá auxiliar a nossa vida espiritual nesse momento, sendo assim iluminada por esse mistério de Cristo? A resposta é sim. Deus derrama graças místicas sobre nós e sobre todos aqueles que trilham as vias da salvação, mas ninguém está excluído de recebê-las. É fora de dúvida que Deus concede tabores, ou seja, graças místicas a cada um de nós. Quem não terá sentido alguma vez alguma alegria interior, um palpitar do coração, uma emoção calma, mas profunda, ao assistir, por exemplo, uma bela cerimônia, ao apreciar um canto gregoriano, ou contemplar alguma imagem, quiçá ao ver um lindo vitral banhado de luz, dentro de uma igreja silenciosa, que deixa lá fora os ruídos do mundo. São 1000 ocasiões em que a graça sensível nos visita e nos concede contemplações interiores, pré-degustações da felicidade perfeita que nos espera no céu. Citando 2 doutores da Igreja, Santa Teresa e São João da Cruz, que dizem que a providência costuma conceder aos participantes graças místicas e depois irão experimentar novamente só no fim de suas vidas. É o que muitos fiéis reclamam, de passar das primeiras consolações para uma certa aspereza, uma certa aridez na vida espiritual por muito tempo. Mas essa forma de Deus agir visa fortalecer essas almas para atravessarem os períodos difíceis. É um modo comum de Deus agir, nos dar consolações, o tabor, para quando vier a hora do Getsemane, termos forças, sabendo que o fim será mais cheio de alegria e de esperança. Interceda por nós, aquela que certamente viu seu Filho ressuscitado em primeira mão, para que, unidos ao sentimento da Santíssima Virgem, nós possamos sempre olhar com direção destemida para o céu. Nunca focar em nossos sofrimentos como se eles fossem a finalidade da nossa vida, mas sempre aproveitá-los, principalmente as mais profundas dores de nossa alma, para alcançarmos o prêmio que é oferecido no final desta corrida.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.